Vai estar. Agora fala. Bom, então, o que vamos a fazer hoje é começar o segundo assunto, que era do antropoceno, que é uma das partes mais pequeninas que tentaremos fazer o mais curto possível, para depois começar com umas perguntas sobre a parte 3 da atividade, e assim poder avançar. Ainda temos uma última aula, que é uma aula assíncrona. Ela vai ficar gravada num vídeo de YouTube e daí vamos a começar com as perguntas, com uma pequena atividade, muito curta. Bom, tá aqui. Márcia está se conectando. Bom. Então, o mais importante desta era da antropoceno é que vamos a mostrar ou a explorar algumas condições, alguns drivers que vêm sendo importantes no momento de entender o futuro das mudanças climáticas e da mudança global. Em especial, vamos ver o que passou. E essa situação mais se apresenta a causa das mesmas atividades humanas. Essas atividades podem ser múltiplas, diferenciais, podem ser heterogêneas no globo podem ser facilmente descritas ou emergentes em países que estão crescendo tecnologicamente ou que têm uma alta industrialização. Então, nesse sentido, pensar as mudanças climáticas e as mudanças globais, que são realmente parte do desenvolvimento. Na próxima aula, que vai ser assíncrona, vamos ver um pouco sobre a teoria social do risco e como ela vem se convertendo em uma teoria social do desenvolvimento. Nesse sentido, é compreensível que todas as nossas atuações, todas as nossas ações e tudo aquilo que nós estamos produzindo e desenvolvendo como tecnologia, como indústria, para suprir ou para fornecer as mesmas demandas da população, são condicionantes próprios causantes próprios ou drivers dos mesmos efeitos negativos. Então, o que quer dizer que o mesmo desenvolvimento é totalmente equitativo a criar novos riscos, a amplificar os riscos já existentes. Então, cada tecnologia que vamos criando vai gerando novas situações. Então, vou mostrar aqui um pequeno vídeo de YouTube, talvez vocês já tenham visto, mas acho que serve mais como para também dar um pouco da realidade da situação, não? Aí vocês conseguem escutar? Não? Não. Sem áudio para mim. Está sem áudio? Para mim, sim. Vamos ver. Leave com dejar a ver. Bom, então nesse sentido, vocês veem que o vídeo mostra como, por exemplo, algumas das mesmas necessidades da mesma população, da mesma sociedade, vêm sendo feitas ou vêm causando os mesmos estragos, tá? Por exemplo, as artes, tá? As artes, elas nasceram como um jeito de comunicar, de se divertir, ou parte da mesma cosmologia das mesmas comunidades. Mas o que acontece, né? Por exemplo, os instrumentos, elas são feitos com peles animais, com órgãos animais,
com os dentes, por exemplo, dos elefantes. E daí começa um tipo de consumo, né? Então, simplesmente, o que nós devemos entender é que o mesmo ser humano faz parte do ecossistema, tá? Isso não tem outro jeito. Nós somos parte do ecossistema. E, nesse sentido, tudo aquilo que acontece no ecossistema vai nos afetar finalmente. E nossos estilos de vida, tá? Também são chamados afluências. Esses estilos de vida, vão em contravia com o mesmo ecossistema, com a mesma capacidade resiliente, ou uma capacidade de se readaptar desse sistema, devido principalmente não ao tipo de uso, mas pela quantidade de uso, pela frequência ou a intensidade de uso. Não tem problema, por exemplo, com ter culturas de soja, por exemplo, isso não tem nenhum problema. A situação é quando esses cultivos, essas culturas de soja vêm sendo incrementando, vêm crescendo dentro da Amazônia, vão desmatando a floresta amazônica para colocar esse tipo de cultivos, e esses, finalmente, esses cultivos nem são para alimentação humana, tá? São para carne, por exemplo, para a produção de gado. E quando realmente esse gado não são nem para o consumo da toda a população, são somente para aqueles que conseguem comprar esse alimento, tá? Então, nesse sentido, por suposto, não podemos esquecer de falar do capitalismo, mas não como um capitalismo dos ricos, tá? Um capitalismo daqueles que estão consumindo caviar ou que tomam champanhe. Não. Esse capitalismo é um capitalismo natural a toda a sociedade humana, desde todos nós, desde aquelas pessoas com mais recursos, aquelas pessoas com menos recursos, famílias pobres, famílias não muito pobres, porque essencialmente esse capitalismo faz parte do mesmo consumo, tá? Dessa necessidade do ser humano de sentir alguma coisa nova, de experimentar, né? Uma questão natural, de ser, de, de querer testar coisas novas para sua mesma satisfação. Então, é definitivamente impossível chegar a um sentido de reduzir as nossas necessidades, as nossas demandas, porque realmente elas vão continuar crescendo. Tá? A mesma tecnologia, a mesma medicina é um resultado de nossas necessidades e de tentar suprir essas necessidades. Por exemplo, a medicina ela produz continuamente inovações, não? Coisas, experimentos novos, mas porque vêm sendo criados novos ou vêm aparecendo novas situações problemáticas para o mesmo ser humano, tanto na saúde como prevenção da saúde, etc. Então, ela vai avançando porque o mesmo ser humano consegue avançar sobre muitas coisas. Então, o avanço é realmente uma questão imparável, tá? Existem muitos tipos de teorias que tentam, por exemplo, modificar ou falar um pouco sobre o decrescimento da sociedade como o único jeito de tentar reduzir as afetações ou os impactos que o ser humano causa dentro do ecossistema do globo terráqueo. Mas mais lá que uma utopia, uma coisa que é realmente necessária, é difícil como isso pode acontecer ou vai conseguir acontecer. A realidade, não sei se vocês têm escutado de um experimento que é chamado o Paraíso 23 ou Paraíso 13. Vou procurar, calma. Nesse experimento, o que fizeram, experimento, chamado Paraíso, bom, Paraíso dos Ratos, tá? Sim. O Dr. John Callum, no ano 1968, colocou 8 ratões em uma espécie de caixa, em não menos de 7 metros quadrados. E eles tinham previsto
uma quantidade de alimento, água, espaço de refúgio para esses animais, não? O que aconteceu é que finalmente o experimento chamado Universo 25. O que aconteceu é que com recursos limitados, tá? Porque depois os ratões foram se reproduzindo em um sistema fechado, tá? Como finalmente o planeta é um sistema fechado, porque depois de 35.000 quilômetros que começa a órbita geoestacionária, é impossível achar vida no momento, ou pelo menos nossa vida é impossível sobreviver fora. E o que acontece é que com sistemas fechados, como o nosso, essa limitação de recursos vai a produzir mudanças que vão a criar um novo sistema, tá? Uma nova estrutura. Nesse sentido, tudo aquilo que nós vamos fazendo aqui, a questão é que o planeta ele vai continuar, tá? Mas limitado de recursos e vai criar um novo sistema. Um sistema de que tipo? Por exemplo, no caso dos ratões, muitos animais começaram a ser muito mais agressivos, tá? E outros passaram a ser muito passivos. Os agressivos foram muito fortes, foi incrementando sua capacidade de pegar alimentos, de roubar, e criar um tipo máfias, tá? Para controlar os recursos. E existiu também um processo no qual muitos desses rasgos violentos foram se incrementando até o momento em que a maior quantidade de ratões das subsequentes gerações foram começando um processo de violência entre eles mesmos, tá? Sua mesma autodestruição. Em muitos casos também, por exemplo, de mudanças nas condições da reprodução sexual. No caso em que, por exemplo, muitos dos animais estavam passando por muito estresse e a capacidade sexual foi se reduzindo desses animais. E desse jeito é que o mesmo sistema vai levando os mesmos componentes a um estado de descendimento, não? De ser. Quando eles vão descendo, já os mesmos recursos vão sendo novos recursos vão começando a aparecer, ou vai tendo o mesmo sistema a capacidade de se recuperar mais rapidamente do que antes. Então, nós estamos nesse processo. Não sei se vocês talvez tivessem conhecido o ciclo adaptativo, os ciclos adaptativos, vamos mostrar acá. Os ciclos adaptativos, que ele foi apresentado por Holling. Nova imagem. Aqui. Posso compartilhar aqui para que vocês abram também. Para que vocês tenham aí. Vamos colocar um chat. Aqui. Bom. Nesta imagem que vocês podem abrir aí, tá? É uma imagem de vamos falar assim, como de uma estrutura real ou que pode ser generalizada, uma estrutura generalizada ou generalizável a múltiplos sistemas, tá? O que quer dizer isso de sistemas, tá? Quer dizer que que tem elementos conectados, precisamente como o mesmo planeta Terra. Então, vocês já estão enxergando a imagem? Está no chat. Já consegui abrir. Márcia, conseguiste? Bom, se não, vou aqui também compartilhar. Não tem problema. Mas para que vocês tenham aí. E essa imagem mostra 4 ciclos, tá? De adaptação. O que quer dizer que todos os sistemas
vai se readaptar continuamente. Tá? O que quer dizer que os mesmos sistemas vão se criar novamente, uma vez eles começam, eles vão terminar, e uma vez terminado, vou fechar a porta que ficou aberta. Aí está. E uma vez eles fechados, eles acabem, eles terminem, eles morram, vai a criar um novo sistema. Aí está. Então, que bom está em português. Como começa esse sistema? Como começam os sistemas a crescer, não? A primeira coisa é que eles têm um processo de crescimento, que aqui é chamado como exploração. É um crescimento, tá? Que começa a eles a crescer, tá? Eles vão aumentar. Tem múltiplas formas de quais estes... já sei porque está com esses nomes. Precisamente porque ele também é usado para espécies naturais, para espécies de animais, por exemplo, eles conseguem, para procurar uma colonização, eles começam a procurar, a buscar, e aí começam eles a crescer. Tá, e ele está falando aí no oportunismo, pioneirismo, de exploração, e tem um tipo de estratégia nas quais começam a subir. Então, os mesmos sistemas também começam a aumentar, a crescer. Imaginem, por exemplo, um deserto que não tem nada e começa a se abastecer com água, começa a aparecer vegetação, começam a aparecer animais, ele vai crescer. E daí começa uma seguinte etapa, que é a etapa de conservação, que está na parte arriba direita, né? Vai subindo, lá começa a conservar. Nesse sentido de conservação, ele também vai armazenar os três tipos de fluxos, dos fluxos de ecossistemas, que são energia, materiais e informação. E todo esse sistema vai a tentar de se fortalecer, tá? Vai criando um tipo de relações que são mantidas durante o tempo e no espaço para considerar, para tentar conseguir se manter, tá? Vai conseguindo como um certo equilíbrio, tá? Aí começa, por exemplo, essa consolidação que ele fala aí, o clima, essa parte mais importante, não? Que também é uma estratégia cá. O seguinte, pode acontecer a mudança que descendendo a um tipo chamado também de liberação, que é causado por fatores internos ou fatores externos. Quais podem ser esses fatores internos? Imaginemos, por exemplo, o planeta Terra, no momento em que tanto nós acabamos com os recursos naturais, etc., etc. Nesse sentido, o sistema planetário terrestre tuvo um processo de choque interno, de perturbações internas. Tá? Mas, por exemplo, pensemos na desaparição dos dinossauros e das outras desaparições na história da Terra, eles foram precisamente por fatores externos, tá? Por exemplo, a queda o impacto de um meteorito, tá? Então, podem ser internas ou externas também, dependendo do nosso compreensão desse sistema. Mas imaginemos, por exemplo, que o sistema é uma lagoa dos patos, tá? A lagoa dos patos, ela pode criar um mesmo tipo de perturbação interna pelo incremento de algum tipo de espécie, de algum tipo de peixe que coma muitas algas, tá? E começa um processo de desequilíbrio, tá? Ou mesmo assim com o ser humano tirando lixo, jogando lixo nessa lagoa, tá? Vai criar um processo de contaminação. Então, esse processo também é chamado de liberação, que aí se libera toda essa energia que ela estava para começar a decrescer. E aí vai liberar uma quantidade de energia, tá? Aí, quando essa situação, essa perda desse equilíbrio, essa queda que ele teve, ele vai tentar novamente a se reorganizar. Tá? Com essa reorganização, ele vai poder pegar novamente o mesmo caminho, normalmente não acontece, mas está como para tentar fechar aí, ou pode criar um novo, tá? Um novo sistema. Podem ser muitas coisas. Então, realmente,
neste momento da sociedade, nós estamos nesse processo de crescimento e de conservação. A questão é que esse processo de crescimento e de conservação é bem longo, mas o processo de conservação e liberação é bem curto. Pode acontecer uma questão de anos, é muito rápido, tá? Não tanto assim como as películas, essa película de um dia depois da manhã, quando tudo vai a se acabar, mas realmente na história que nós temos é uma questão muito rápida. Tá como pode também cair um meteorito, um meteoro muito grande, acabar com tudo e acabou tudo o problema, tá? E aí o mesmo sistema tenta se organizar. Então, nesse sentido, vamos olhar acá de janela. Aí está. Então, nesse sentido, entender como o ser humano faz parte dessas mudanças, dessas perturbações, é praticamente a parte como o processo de organizar essa informação. Tá? Ele nos vai permitir poder entender como o ser humano faz parte de um processo, falando assim, do mesmo ecossistema, em que o mesmo ecossistema vai tentar a esse desequilíbrio. Nós somos como esse peixe dentro da Lagoa dos Patos, que vai crescendo, crescendo, consumindo, e que finalmente a falta de recursos naturais, desses recursos para alimentação, o refúgio, etc., o mesmo oxigênio, nós vamos nesse processo. Então, a mesma vida não tem, a mesma natureza, a existência, a vida, não tem nenhum problema com crescer, porque depois vai morrer, e a partir de morrer, vai criar novas espécies. A vida, ela não tem nenhum problema. Tá? O problema é para a nossa espécie. Porque nós dependemos desse oxigênio, dessas algas, de refúgio, etc. Tá? Então, é importante entender que esse sentido, tá, desse sistema faz parte dos estudos de mudanças climáticas e mudanças globais, porque elas mostram como diferentes elementos, componentes, os elementos são como pequenas células que quando se conectam, e essas vão criando umas estruturas, entre elas chamadas componentes, tá? E a somatória de todos os componentes criam uma estrutura. Como essa estrutura, como é representada essa estrutura, como entendida essa estrutura, é chamada de identidade. Por exemplo, na cidade, a cidade tem casas, tem edifícios, tem ruas, todos são elementos, tá? Elementos. Uma casa, ou as casas, ou grupos de casas, ou grupos de prédios, grupos de avenidas, de ruas, o grupo de praças, etc. Tá? Mas quando elas se conectam, por exemplo, aí são chamadas componentes. Por exemplo, são bairros. Tá? O bairro tem uma praça, tem uma igreja, tem uns prédios, tem umas casas. Então, esses são componentes. Mas todos os componentes, esses bairros, somando, tá? Quando eles estão juntos, dão parte a uma estrutura. Tá? Essa estrutura é a cidade, tá? Essa estrutura urbana. Mas como nós falamos dessa identidade, chamamos a cidade do Rio Grande, tá? Porque é uma cidade que tem portos, que tem etc, etc. Tá? Essa identidade, essa cidade, e tem esses níveis estruturais, que são hierarquicamente diferenciados. Tá? Então, por isso é importante entender que existem dentro das mudanças globais e mudanças climáticas condicionamentos ou estruturas que são configurações hierárquicas, tá? Que umas estão abaixo, outras estão no meio, estão na parte mais alta. E também nesse sentido, entender que esses drivers, tá? Essas condições vinculadas a essas configurações de multinível, também podem ser entendidas como umas condições humano-ambientais. O que quer dizer isso? Que não são condições sozinhas humanas e não são condições sozinhas ambientais. É um processo contínuo
dependente e interrelacionado. Vamos ver também nisto como algumas dessas atividades, ou essas mudanças causadas pelas atividades humanas, faz parte desses componentes maiores do sistema terrestre. Tá? Como, por exemplo, a questão da cobertura vegetal faz parte desse grande componente do sistema terrestre. E por que é importante dentro desse completo panorama da questão das mudanças globais. Então, as coisas mais claves, mais chaves aqui que vamos a ver, e que, por exemplo, vemos nós como o incremento de população que continuamente se vem falando, como a população vai crescer, e vai crescer, e vai crescer, etc., tá? Realmente não tem uma correlação linear com as mudanças climáticas. O problema não é o crescimento populacional com as mudanças climáticas. Mas bem, o que existe é que certos grupos dessa população em crescimento precisam de ser fornecidos por umas demandas, ou de fornecer suas demandas de acordo a seu estilo de vida. O caso, por exemplo, da China. A China foi um país muito populoso, rural, com muita baixa contribuição aos gases de efeito estufa, que finalmente, quando ela começou o processo de industrialização e de tecnificação, nesse processo de crescimento, o que aconteceu foi que novas demandas sociais apareceram. Por quê? Porque as pessoas, quando começaram com um estilo de vida menos rural, mais urbano, mais perto, mais globalizado e mais conectado com o resto do mundo, as pessoas querem consumir novos alimentos, tá? Novas coisas. Ou suas mesmas tradições vêm sendo agora muito mudadas. Por exemplo, agora, antes, não sei, não sei muito, mas tinha uma festa comiam muito porco, por exemplo, no começo do ano, não? Para celebrar o fim de ano chino. Mas o que aconteceu? Esse porco é uma questão de uma família de 50 pessoas, um porco. Tá? Mas com chegada de mais dinheiro, já as famílias não precisavam ser 50 pessoas em uma família, mas 10 famílias, ou 10 pessoas, uma família de 10 pessoas, com 3 porcos. Então, automaticamente, houve um incremento no consumo e na demanda de porco. O que levou a isso? Isso levou a que tivesse maior dessa demanda e essa demanda precisava ser fornecida com mais alimento. Como não tem suficiente pasto, não tem suficiente pasturas, para esse tipo de porcos, levaram a feedlots. Vocês conhecem os feedlots? Os feedlots são as casas onde os animais são mantidos, tá? Eles não saem de aí, eles comem, vivem, tudo fazem aí, tá? Então, aí os porcos começaram a ser tecnificados, um processo de tecnificação, e esse processo de tecnificação é levado na China, e nos Estados Unidos, na Austrália e no Brasil, por exemplo. Para alimentar esses feedlots, a grande quantidade, já não precisam de pasto, tá? Precisam de, por exemplo, alimento mais concentrado. No caso, é feito com soja, tá? Como precisavam uma grande quantidade de soja, Brasil, Argentina, Estados Unidos e alguns países de África começaram a criar, a suprir essas demandas, tá? Fornecer essas necessidades. E aí começou um processo de desmatamento, porque precisavam dessas novas áreas, essas áreas antigas já eram muito caras, era muito mais barato desmatar, é mais barato desmatar, queimar a floresta e colocar aí a soja. E de aí começaram a conseguir novos rendimentos. E aí, então, isso que aconteceu, não é que... então, praticamente isso vai somando a que todas as populações do mundo, tá, da Terra, de todos os países, temos agora maiores necessidades. Normalmente, uma família tradicional dos anos 70, 60, consumia carne 1, 2 vezes por semana. Carne. Agora, nós consumimos, muitas famílias, 1 ou 2 vezes carne por dia.
Então, esse incremento é para fornecer essas demandas, essas precisam ser supridas de algum jeito, tá? E esse jeito é com esse uso. Então, a questão aqui não é que está crescendo a população, é que as demandas estão mudando. E são demandas cada vez mais custosas e cada vez mais caras. Mais caras no sentido do preço, mas que são mais caras no sentido dos custos ambientais e dos custos sociais. E, desse jeito, mas no ano 70, apareceu uma fórmula, assim, bem geral, para entender a função do impacto ambiental. Tá? Esse impacto ambiental nós podemos falar de um jeito geral, global, padrão generalizado, em função da população, afluência e tecnologia. E esse nome deste cálculo é chamado impacto ambiental. Tá? O impacto ambiental é a fórmula IPAT. Essa fórmula IPAT é impacto é igual a população por afluência por tecnologia. E ela mostra como o impacto ambiental do uso de um recurso vai em função da população, que é conhecida por crescimento populacional, mais os gases de efeito invernadero que o uso desse produto, está causando, tá? O que ela condiciona, já não estamos falando simplesmente de que está crescendo a população, mas sino de que esse crescimento da população está levando a aumentar esses gases de efeito estufa. Esses gases de efeito estufa são somente resultado desses novos estilos de vida. O que vem no seguinte é o segundo parâmetro chamado afluência, que é a geração de níveis de consumo que incrementa essas expectativas e está sustentada no estilo de vida das pessoas ou das populações, com base nas suas mudanças em consumo de entretenimento, mobilidade, comunicação e bens e serviços, que anteriormente foram inacessíveis. Tá? Agora todos precisamos de um telefone celular, agora antes ninguém tinha, algumas pessoas começaram e agora todos temos. Tá? E agora todos temos que cada ano devemos comprar cada 2, 3 anos, cada 3 anos, tá? E assim, algumas pessoas têm outras pessoas têm dois, as empresas têm múltiplas quantidades de celulares, e tudo isso vem sendo, tá? Vem de algum lado, né? E também isso pode mostrar, esse tipo de afluência também vai levando a entender que esse mesmo uso desse recurso também faz parte desse desperdício, desse lixeiro, tá? Que vai ele mesmo criando. Então, antes que um celular durava 5 anos, agora dura 1 ano. Tá? Então, tudo isso que foi invertido em tempo, plata, dinheiro, crianças, para obter um mineral na África, que morreram, por exemplo, tudo isso é um desperdício que finalmente não vai a ser recuperado. Somente vai se convertir em um desperdício, uma lixeira. E a terceira parte dessa função é a função da tecnologia. E como as mudanças da mesma tecnologia, que são estas coisas, vão sendo todas da mesma forma. Então, o que nós vemos aqui é que não estamos falando simplesmente de alimentos, das necessidades de alimentação, das demandas de água, não estamos falando de nenhuma coisa dessas. Somente estamos falando de como a mesma sociedade vai criando, de seu estilo de vida, vai criando essas novas demandas e vai criando essas novas dificuldades. Aqui, por exemplo, na gráfica da direita, temos uma gráfica que mostra como a degradação do ambiente vai aumentando em medida do nível de ingresso, tá? Para todos os países. Vai aumentando, vai degradando o meio ambiente, mas o que acontece? Eles consideram que existe um ponto de inflexão em que vai se reduzir essa degradação do meio ambiente através desse nível de ingresso. E eles usam aí, por exemplo, falam muito dos países nórdicos, tá? Dos países que
com esse estilo de vida escandinavo, que são todos muito bons, etc. Mas isso é realmente uma mentira. Tá? Essa gráfica está mostrando simplesmente um tipo de degradação do meio ambiente contextual, cercano, próximo. Tá? Tudo isso que os escandinavos estão demandando, de novos vinhos, de novos vegetais, de novos tipos de alimentos que seriam inacessíveis para eles, são trazidos de aqui, tá? De nossos países. Tá? O consumo de novas tecnologias, vem o coltan, o ouro preto, o ouro azul, não, é o ouro azul. O coltan é um mineral que é conseguido na África, tá? Através das crianças, através de pessoas que estão muito vulneráveis. As roupas que são usadas na Europa, mesmo que acá compramos no Riachuelo, no Renner, etc., são confeccionadas em países de muita baixa renda, com pessoas, com mulheres que trabalham em condições paupérrimas, em condições muito pobres, em constante risco de morte. Tá? Então, isto é esta moda, agora não sei como chamava, não chamava moda barata, mas chamavam como moda rápida, alguma coisa que agora as roupas não duram 3 meses, não, ou um mês, já eu compro uma roupa em Renner e essa está já para, depois de umas lavadas, já para, para o trapo do chão, o pano do chão. Então, realmente as coisas são feitas precisamente assim para esse consumo. Ah, tá, mas o nosso preço, o nosso valor, que nós pagamos é cada vez mais barato, mas porque eles precisam que nós compremos normalmente muito mais tal. Realmente estamos conseguindo menores preços por unidade, mas ao longo do tempo nós estamos consumindo maior quantidade estamos usando maior quantidade de dinheiro para consumir, para manter um estilo de vida que realmente não é sustentável em nenhum momento. Agora vai se cortar, vai cair a ligação e voltamos novamente.